E ainda no campo do audiovisual, mas agora falando de um problema de segurança. Já faz quase uma semana que uma das maiores redes de televisão brasileiras, a Record, está sob ataque hacker. A emissora até conseguiu avançar na recuperação do seu acervo, mas a situação continua grave. Vamos ver. A Record TV recuperou os arquivos que foram sequestrados em um ataque hacker ocorrido no último sábado. O sistema invadido da emissora armazena conteúdos usados no dia a dia, principalmente voltados ao telejornalismo e programas de entretenimento. No ataque, os hackers criptografaram todo o material, impedindo o acesso. Apesar da Record TV possuir uma espécie de cópia de tudo que está armazenado no sistema, a emissora se viu incapaz de acessar o conteúdo, mesmo dias depois do ataque. A empresa diz que nenhum dado sigiloso foi acessado pelos hackers. O acervo histórico da emissora, como novelas e reality shows, também não foram atingidos, pois o armazenamento deles é feito em um local diferente. Os criminosos pediram um resgate de cerca de 25 milhões de reais para fornecer a chave de acesso aos conteúdos sequestrados. Eles ameaçaram publicar todo o material na internet, caso não fossem obedecidos, e deram prazo para até o dia 15 de outubro. Ainda não há explicações para o ocorrido e a Delegacia de Crimes Cibernéticos está auxiliando a emissora no caso. E chegou a hora de responder as perguntas que vocês nos enviaram pelas redes sociais. Está no ar o quadro Seu Direito Digital. E já estamos aqui com a presença ilustre do nosso querido Leandro Alvarenga. Leandro, boa noite, obrigada. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa, que estejam todos bem. Leandro, vamos começar aqui esse quadro de hoje falando um pouco sobre esse problema aí que a Record está enfrentando já há uma semana, não é? Como que faz nesses casos, Leandro? A empresa acaba ficando responsável também pode ser responsabilizada pelo vazamento, digamos assim, dos dados? Como que fica isso? Bom, Marisa, a gente precisa separar algumas coisas ali. Se você olhar só para a esfera penal, na verdade a empresa é uma vítima também, né, de um crime que está sendo cometido. Porque o sequestro de servidores, o ransomware, utilizando para criptografar e fazer a chantagem, a extorsão, é crime, tá? Mas uma coisa importante, isso não é privilégio do Brasil, isso tem acontecido no mundo inteiro, principalmente na Europa, com a entrada em vigor da GDPR, esses crimes aumentaram significantemente, Marisa. O que acontece? As empresas, elas têm algumas obrigações legais. Então vamos citar aqui no Brasil com a LGPD. A empresa ela tem a obrigação legal de, se ela quer trabalhar com dados pessoais, de manter a segurança desses dados. E a lei brasileira ela fala em medidas mínimas de segurança. O que são essas medidas mínimas de segurança? Nós não sabemos ainda porque a autoridade brasileira não regulamentou. Então o que a empresa tem que fazer? Buscar os melhores sistemas, buscar os melhores caminhos e aí tentar demonstrar que ela cumpriu a lei, que ela tentou fazer tudo o que ela podia, que estava ao seu alcance, para evitar um incidente, para evitar um vazamento. Mas isso não é tão simples assim, Marisa. Por quê? Porque se esse vazamento trouxer danos aos titulares, de quem o dado pertence, ela pode ser, sim, condenada a indenizar essas pessoas. E também, se não for constatada que ela fez toda aquela proteção e aquela obrigação legal de segurança, ela pode ser punida pela ANPD também. Porque existe um princípio na legislação de proteção de dados mundial, que é o princípio da responsabilidade proativa. O que quer dizer isso, Marisa? Que se você quer trabalhar com dados pessoais que não são seus, você tem que ter responsabilidade. Você tem que fazer todos os meios para preservar e proteger essas pessoas. Então, mesmo que você não tenha culpa direta pelo aquele incidente que foi decorrência de uma ação de terceiro,
você tem responsabilidade, porque você tem que tomar cuidado, e se você não tomou os cuidados necessários, você pode ser punido, sim. Pois é, complicado até essa história, né? Porque não deixa de ser realmente um ato criminoso, não é? Que acontece, mas a empresa então tem que ter sim o seu respaldo de cuidar da sua segurança o máximo possível, é isso? Então. Exatamente, Marisa, e tem algumas questões muito interessantes. Quando começaram os crimes digitais, os crimes começaram sendo só um sequestro. Eles entravam com ransomware e criptografavam ali os servidores e cobravam um resgate para que a empresa tivesse acesso àqueles seus servidores. As empresas tomaram os cuidados, principalmente as grandes, criaram backups desvinculados daqueles arquivos principais. Então, quando o hacker entrava, o que ela fazia? Interrompia o sistema, tirava do ar e colocava o sistema de backup e o hacker ficava chupando o dedo. O que eles fizeram agora? Eles evoluíram também. Sabendo que existem as leis de proteção de dados, muitas dessas empresas estão nas bolsas de valores, eles estão falando o seguinte: olha, não é só criptografia. Se você não me pagar, eu vou divulgar o vazamento, eu vou divulgar esses dados. E aí sim, empresas na bolsa de valores normalmente são afetadas e o valor da bolsa, das ações, cai. Outra coisa é a eventual punição que ela pode tomar da sociedade, seja de uma ação civil pública, uma ação da autoridade ou até do próprio titular, o individual que foi lesado. Se ele foi lesado, nós precisamos analisar que tipos de dados são esses que vão circular. E o pior, Marisa, é a confiabilidade da marca, né? Sim. Por quê? Muitas empresas trabalham com produtos e situações específicas que ela precisa do consentimento do titular para poder continuar trabalhando. E aí eu te pergunto, você daria o seu consentimento para uma empresa que teve um vazamento de dados? Eu acredito que não. Então a confiabilidade da marca pode afetar o produto e o futuro da empresa também. Pois é, bem complexo esse tema, né? E agora vamos dar continuidade com as perguntas que chegaram pelas redes sociais. E a primeira delas é do Renato Barão, nosso querido Renato Barão, que está sempre com a gente. Ele quer saber, usar filtros em fotos postadas poderia ser considerado crime por falsificar a própria imagem? Bom, vamos lá, Marisa. Primeiro essa pergunta é um pouco engraçada, né? Bom, se a imagem é sua, você não vai ser preso por falsificação, porque o direito de imagem é seu. Então você pode usar a sua imagem da maneira que você quer. Lembrando que o crime de adulteração de imagem, falsificação de imagem, é de utilização de imagem de terceiros. Aí eu brinquei com o pessoal do escritório hoje, falando, olha, temos uma pergunta interessante, né? E aí me falaram, pô, Leandro, um estagiário lá contou pra mim, uma vez eu fui no encontro com uma menina que eu conheci na internet e eu me senti enganado, eu vou processar ela por estelionato, porque ela mudou tanto a foto dela que eu cheguei lá e não era ela, né? Eu brinquei com eles, falei, não, mas você criminalmente não pode ser, você pode cair em uma situação constrangedora quando conhecer alguém, mas não é crime, Marisa, você pode alterar, adulterar a sua própria imagem. Pois é, só corre esse risco, né? Depois da pessoa não gostar, né? Bom, enfim. Bom, pessoal, vamos então para a próxima pergunta que foi enviada pelo Fernando Suede. Ele quer saber o que falta para termos segurança digital no Brasil. Aliás, na verdade, nós temos segurança digital aqui no Brasil, né? A questão é um pouquinho até mais complicada do que isso, né, Leandro? Não sei como você vai responder isso. Bom, Marisa, o primeiro ponto que falta é a conscientização, Marisa. As pessoas precisam se conscientizar e as empresas precisam se conscientizar. A segurança digital, ela começa no usuário. Quando ele toma os cuidados, não clique em link, não entre em páginas desconhecidas, e dentro de cada empresa também fazendo a sua regra, né? Cumprindo o seu papel, como a gente falou mesmo, os ransomwares não funcionariam se as empresas estivessem protegidas. O que nós teríamos ali? Backups feitos para evitar e recuperar dados, as empresas têm que controlar o acesso dos funcionários, fazendo uma cadeia de acessos, nem todo mundo pode acessar todos os dados. Outra coisa muito importante, programas atualizados, softwares atualizados, sem pirataria, né? Então, são uma série de fatores que você precisa estar, e principalmente monitore as empresas, monitore os acessos, faça pentestes regularmente, né, que são os testes de segurança. Então, as empresas fazendo isso, elas são protegidas, e nós, cidadãos, temos que tomar cuidado. Nada de software pirata, nada de ficar clicando em links que você não conhece, tomar cuidado com páginas falsas. Lembra? HTTP, tem o S-inho, é uma página sem segurança. Vamos para o HTTPS, tomar cuidado com os links
e não divulgar dados para qualquer pessoa. O que eu falo no Brasil, a LGPD ela veio e é uma lei muito boa. Ela veio para ajudar o Brasil. O problema é que o governo impôs isso e nós, como sociedade, não sabemos lidar com isso. Por quê? Porque nos falta a consciência digital, falta a consciência de saber o que é importante. E isso é uma coisa que eu, você, nós do Horário Digital, tentamos trazer para as pessoas. E que todos têm que se disseminar nas suas casas. Mas eu acho que nós estamos no caminho, é uma evolução. Nós temos que lembrar, para a maturidade de direito digital, por exemplo, na Europa, isso começou depois da Segunda Guerra Mundial, Marisa. Né? A primeira lei europeia foi em 1970, na Alemanha. Então nós temos aí muito tempo de maturação da própria sociedade. O Brasil é um país novo, mas nós estamos no caminho. Tá certo, tá aí as dicas, então, para cada um fazer a sua parte. As empresas, as delas, né, a parte delas, e nós, usuários, também, não é, Leandro? Com certeza, Marisa. Leandro Alvarenga, mais uma vez, muitíssimo obrigada, dicas ótimas hoje. Nos encontramos na próxima quinta. Bom, Marisa, uma boa noite para você, uma boa noite a todos de casa e até quinta-feira. Aguarde suas perguntas, fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Vocês já sabem, não é? O Leandro Alvarenga está aqui com a gente ao vivo todas as quintas-feiras para responder dúvidas que vocês tenham sobre seus direitos e deveres no mundo virtual. Então aproveitem esse espaço que é para vocês. Usem a hashtag Seu Direito Digital e enviem as suas dúvidas para nós. Quinta-feira que vem, Leandro Alvarenga estará de volta.